After Effects. Eu estou utilizando a versão aqui After Effects CC 2015. E aqui agora vocês podem estar fazendo o seguinte, vamos vir aqui em janela e vamos aqui então ativar, né, o nosso plugin Ease and Wiz. Vai aparecer então aqui esse painel e aí você pode adicionar esse painel em qualquer lugar aqui do seu After Effects. Eu vou estar adicionando aqui para facilitar no momento que a gente for então utilizar os recursos desse plugin, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos então aqui começar a criação da nossa intro. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui então é vir em composição, nova composição. O nome dessa nova composição eu vou estar colocando aqui de intro, vocês podem estar colocando o nome que vocês quiserem. E aqui em pré-definição eu vou colocar nessa opção aqui, para estar deixando então aqui a nossa intro em HD. A nossa intro vai ficar então na resolução aqui de 1280 por 720. Eu vou colocar aqui em 7 segundos, vocês podem estar colocando aí o tempo que vocês querem. E depois então é só clicar em OK. Então agora a gente vai estar voltando aqui na pasta que contém os arquivos que a gente vai utilizar aqui na nossa intro. E eu vou arrastar essa imagem aqui, BG Vinheta, que é a imagem de fundo que a gente vai estar utilizando aí para estar criando a intro. Vou arrastar aqui para o After Effects e vou adicionar aqui, né, nessa aba Projeto, essa imagem BG Vinheta. Vou arrastar aqui essa imagem para nossa, digamos assim, camada aqui. Então aqui a imagem já vai ser adicionada à nossa intro automaticamente. Agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal, vamos vir aqui em camada, novo sólido. Eu vou colocar aqui o nome desse sólido de sólido 1. Ele vai ficar aqui na resolução de 1280 por 720. E a cor desse sólido, pessoal, eu vou estar adicionando aqui uma cor azul, que eu vou estar pegando aqui nesse site, flatcolors.com. Vou estar deixando o link aí também na descrição do vídeo. Vamos aqui então copiar essa cor azul. Vamos voltar ao After Effects e vamos aqui então estar adicionando o código daquela cor azul. Vou dar um OK e um OK. Agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal, vamos aqui apertar a tecla P, vai aparecer essa opção aqui de posição e a gente vai então estar colocando esse sólido que a gente criou para o lado esquerdo aqui. Para isso então a gente vai estar aqui alterando esses números aqui até ficar no lado esquerdo aqui, esse sólido azul. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos marcar aqui um keyframe, para a gente então estar criando um keyframe. A gente marca esse, digamos assim, esse reloginho que está aqui. Como vocês podem ver aqui, criou um keyframe em 0 segundos, ok? Vocês marcam então em 0 segundos o keyframe, aí vocês arrastam aqui esse indicador para antes de 1 segundo aqui, como vocês podem ver. Vocês podem estar colocando aí o tempo que vocês quiserem, mas eu vou estar colocando aqui o indicador antes de 1 segundo. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos aqui então colocar esse sólido para o lado direito aqui. Então vamos alterar aqui novamente os números. Chegando então aqui ao lado direito, né, ficando aqui no centro, digamos assim, o nosso sólido azul. Já vai ser criado então outro keyframe aqui automaticamente, ok? E vai criar então esse efeito aqui com esse sólido que a gente criou. Esse efeito então vai funcionar da seguinte maneira. Então vou dar um play aqui só para vocês visualizarem como está ficando. E como vocês podem ver então, o sólido que a gente criou, ele vai sair aqui do lado esquerdo, né, e vai para o lado direito aí. E vai ficar aqui no centro da nossa intro, ok? Agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal, vamos aqui então colocar um texto aqui. Para isso então a gente vai fazer o seguinte, vamos vir aqui no selecionar a opção de ferramenta de texto horizontal e vamos aqui digitar um texto. Eu vou apertar a tecla Caps Lock e vou aqui colocar o texto dicas. Vamos selecionar aqui esse texto e vamos colocar aqui na cor branca esse texto. A fonte que eu estou utilizando eu vou estar deixando aí um link também na descrição para vocês estarem realizando o download. Eu vou aumentar aqui um pouco o tamanho desse texto e vou alterar aqui de regular para bold, tá ok? Só para ficar um pouco mais interessante aqui o nosso texto. Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou marcar essa opção aqui de margem segura para título e ação, só para a gente posicionar melhor aqui o nosso texto. Vou desmarcar aqui, vou apertar aqui Caps Lock novamente, só para a gente conseguir movimentar aqui. Vou agora selecionar a ferramenta de seleção aqui. Vamos posicionar o nosso texto aqui para o centro, né? Vamos ajustar aí. Com calma vocês ajustem corretamente aqui. Eu vou ajustar um pouquinho de qualquer forma aqui, só para não demorar aqui no nosso tutorial, mas aí vocês posicionem aí de forma correta, ok? Para ficar interessante aí a sua intro. Então vamos desmarcar aqui essa opção de margem segura. E a gente vai fazer agora então o seguinte, pessoal, reparem que o nosso texto está aparecendo aqui desde o início, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos aqui visualizar onde a gente colocou o último keyframe aqui. O último keyframe então está posicionado aqui antes de 1 segundo. Então a gente vai fazer o seguinte, depois desse keyframe aqui que a gente colocou
o sólido azul, né, no sólido 1 que a gente criou. A gente vai adicionar então o indicador aqui então mais ou menos antes de 1 segundo depois desse keyframe. E a gente vai fazer o seguinte agora, vamos selecionar aqui o nosso texto. Vamos vir agora aqui então, pessoal, em editar, dividir camada. E agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal, vamos então selecionar essa primeira parte aqui da nossa camada e vamos deletar. Agora então o texto ele vai desaparecer aqui do início, ok? Então vai aparecer aqui só o sólido que a gente criou, o sólido azul que a gente criou. E quando chegar aqui nessa parte da camada aqui do nosso texto, o texto então ele vai aparecer, ok? Então agora a gente vai fazer o seguinte, para o texto ele não aparecer dessa forma aqui, sem nenhum efeito, a gente vai então aqui adicionar um efeito simples aqui a esse texto. A gente então vai deixar essa camada selecionada e vamos aqui então na ferramenta de retângulo. Vamos selecionar aqui qualquer parte aqui da nossa intro, ok? Vamos vir aqui em máscara 1, vamos marcar aqui um keyframe, vamos colocar aqui o indicador um pouco mais para frente, e vamos aqui selecionar a ferramenta de seleção, e vamos vir aqui no nosso retângulo, vamos apertar aqui 2 vezes o nosso retângulo, e vamos então colocar esse retângulo, vamos expandir, digamos assim, esse retângulo aqui para o lado direito, até aparecer aqui o nosso texto. E agora, como vocês podem ver, criou esse efeito aqui. Vou dar um play aqui só para vocês visualizarem. Como vocês podem ver, então, que agora criou um efeito aqui no texto, como se ele estivesse sendo digitado, ok? Um efeito aí simples, certo? Então agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal, vamos visualizar aqui os keyframes novamente que a gente criou. Então agora a gente então vai colocar o indicador aqui um pouco à frente desse keyframe aqui, desse último keyframe aqui que a gente criou, ok? Mais ou menos aqui, antes de 2 segundos. E a gente vai fazer o seguinte agora, pessoal, vamos criar aqui um novo sólido. Vamos aqui novamente então em camada, novo, novamente aqui em sólido. E esse sólido aqui, vamos colocar o nome de sólido 2. Vai ficar aí também de 1280 por 720. E agora vamos colocar aqui a cor verde. Eu vou selecionar essa cor verde aqui. Você pode selecionar a cor que você quiser. Então agora a gente vai vir aqui e vamos adicionar então o código dessa cor verde aqui que a gente selecionou. Vamos dar um OK. E agora a gente vai apertar aqui a tecla P. Tá ok? Para estar aparecendo aqui novamente a opção de posição. E vamos colocar esse sólido verde aqui para o lado direito. Vamos novamente aqui alterar esses números aqui. Para arrastar então, para colocar então aqui esse sólido verde para o lado direito. Com o sólido verde aqui no lado direito, a gente vai fazer o seguinte. Vamos marcar um keyframe e vamos colocar o indicador aqui um pouco mais para frente aqui. E vamos aqui novamente alterar para vir então esse sólido verde que a gente criou do lado direito para o lado esquerdo, ok? Então vamos aqui alterar esses números. Então quando o sólido estiver aqui nessa parte esquerda, né, digamos assim, agora posicionado aqui no centro, vai estar criando aqui outro keyframe automaticamente, ok? E agora então a nossa intro está dessa forma aqui. Como vocês podem ver, aparece então o sólido azul, aparece o nosso texto aqui, dicas, e vai aparecer então aqui agora o nosso sólido verde. Ele vai, digamos assim, tampar, né? Vai fazer com que vai ficar por cima aí do nosso texto dicas, certo? Vou dar um play aqui só para vocês visualizarem como está ficando. Se vocês acharem que está demorando muito aqui, né, para aparecer aqui o nosso sólido verde, vocês podem estar posicionando aqui os keyframes, selecionando os keyframes, colocando um pouco aqui, posicionando aqui um pouco mais para trás esses keyframes, e você pode dar um play novamente para visualizar o resultado, para ver se está ficando da forma que você quer, ok? Mais ou menos dessa forma tá legal. Agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Após então esse último keyframe aqui que a gente criou, a gente vai colocar então o indicador aqui após esse keyframe criado, e novamente aqui a gente vai adicionar um texto. Para a gente não precisar novamente criar um texto, a gente vai só então fazer o seguinte, vamos selecionar aqui esse texto dicas e vamos vir aqui em editar e vamos vir aqui em duplicar. Agora então a gente vai colocar esse texto escrito dicas 3 para cima aqui do nosso sólido 2 e vamos alterar aqui esse texto de dicas para tutoriais, ok? Então para isso é só dar um duplo clique aqui no texto e digitar aí o texto que você quiser. Vou apertar aqui Caps Lock, vou digitar aqui tutoriais. Vou selecionar aqui esse texto, vamos aqui selecionar a ferramenta de seleção aqui, vamos posicionar esse texto aqui um pouco mais para o centro, vamos apertar aqui a tecla Caps Lock e vamos aqui marcar essa opção de margem segura para a titulação, vamos posicionar aqui, né, tentar organizar esse texto aqui, ó, mais para o centro, vamos desmarcar agora então essa opção de margem segura e vamos aqui visualizar como está ficando agora o resultado dessa nossa intro, vamos dar um play aqui para visualizar.
como vocês podem ver aqui, o texto tutoriais ele tá por cima aqui, né, do nosso outro texto dicas aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Só vamos selecionar aqui o nosso texto tutoriais, vamos vir aqui em editar e vamos vir aqui em dividir camada. Então agora a gente vai deletar essa primeira parte aqui do texto tutoriais e agora vamos visualizar como está ficando aqui a nossa intro. Vou dar um play aqui para a gente visualizar. E agora, como vocês podem ver aqui, nosso texto está aparecendo aqui no final, só que ele está aparecendo sem o nosso efeito aí, né? Como se estivesse sendo digitado. Então a gente vai fazer o seguinte, pessoal, vamos selecionar aqui o nosso texto tutoriais e vamos vir aqui na opção de máscara, vamos vir aqui em máscara 1 e vamos aqui então arrastar esses keyframes que a gente criou aqui para frente, onde está o nosso indicador aqui. E agora vamos visualizar como está ficando aqui o resultado. Vai aparecer então o nosso sólido azul, o texto dica, como se estivesse sendo digitado, vai aparecer agora o sólido verde, vai aparecer agora então aqui o nosso texto tutoriais, como se estivesse sendo digitado, ok? Então aqui no final do keyframe que a gente criou, vamos adicionar aqui o indicador mais ou menos em 3 segundos. E vamos fazer agora o seguinte, pessoal. Vamos então aqui, pessoal, arrastar essa imagem BG vinheta aqui para as nossas camadas. Vai ficar então aqui a imagem na parte superior e agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar aqui então essa imagem para a parte inferior. Então para isso a gente vai apertar a tecla P. Vai aparecer aqui então a opção novamente de posição e a gente vai alterar esses números aqui para colocar então essa imagem para a parte inferior. Vamos aqui então alterar esses números. Então agora que a nossa imagem está na parte inferior, a gente vai marcar um keyframe. Vamos colocar aqui o indicador um pouco para frente aqui. Vamos posicionar mais ou menos aqui antes de 4 segundos e vamos aqui então novamente colocar essa imagem para a parte superior. Então vamos alterar aqui novamente esses números. Quando a imagem estiver aqui na parte superior, centralizada aqui certinho, já vai ser criado aqui automaticamente um keyframe. Mais ou menos aqui então 358, já vai deixar aqui a nossa imagem correta aqui da forma que a gente quer. Agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal, vamos adicionar aqui agora no nosso logo, tá ok? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos aqui dar um duplo clique nessa opção aqui de projeto, vai abrir essa tela aqui onde a gente vai estar procurando aqui o nosso arquivo, a nossa logo, tá vindo aqui na opção de área de trabalho, vou pegar esse meu logo aqui, vou clicar em importar, e agora então vamos aqui arrastar esse logo, né, a imagem do logo aqui para as nossas camadas, e aqui então vamos colocar o indicador um pouco à frente aqui desse último keyframe que a gente criou. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar aqui a opção de margem segura, vamos posicionar o nosso logo aqui um pouco mais para cima aqui, enfim, você vai posicionar da forma que você quiser. Vou posicionar um pouco aqui mais para cima, mais ou menos aqui tá legal. Agora a gente pode tirar aqui essa opção de margem segura para título e ação. Vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos aqui em editar e vamos aqui na opção de dividir camada, vamos deletar essa primeira parte aqui da camada e vamos aqui então no nosso logo fazer o seguinte, vamos apertar a tecla P. Vai aparecer aqui a opção de posição e vamos marcar um keyframe, tá ok? Como vocês podem ver aqui, criou um keyframe e a gente vai arrastar esse keyframe aqui um pouco para frente, tá ok? Mais ou menos aqui antes de 5 segundos a gente vai deixar esse keyframe aqui e a gente vai fazer o seguinte agora, pessoal, vamos posicionar esse logo aqui para a parte superior, então vamos aqui alterar esses números. E agora, como vocês podem ver, o logo está aqui na parte superior e já foi criado aqui automaticamente um keyframe. Então o efeito agora que a gente adiciona a nossa intro é o seguinte, vou dar aqui um play para vocês visualizarem como está ficando aqui a nossa intro. Como vocês podem ver agora, o logo ele vai vir aqui da parte superior até a parte que a gente posicionou aqui o logo, né? Mais ou menos aqui no meio. Então agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal, vamos adicionar aqui mais um efeito a esse logo, então vamos selecionar aqui esses dois keyframes que a gente criou e vamos aqui então na opção, no plugin que a gente adicionou, o plugin Easy on Easy, então vamos vir aqui nessa opção e escolher aqui o nosso plugin, vai aparecer aqui o painel do nosso plugin que a gente tinha adicionado aqui e a gente vai fazer o seguinte, vamos aqui na opção de Bounce, vamos marcar aqui a opção Alt, vamos deixar essa opção marcada aqui e vamos clicar em aplicar. Agora a gente adicionou esse efeito aqui à nossa intro, olha só, vou dar um play aqui só para vocês visualizarem o efeito que a gente adicionou. Como vocês podem ver, a gente adicionou aqui esse efeito, né, como se a logo estivesse pingando, né, como se fosse uma bola de basquete, digamos assim, ela estivesse pingando aqui. Novamente vou dar um play aqui só para vocês visualizarem novamente. Agora você pode ajustar esse efeito aí da forma que você quiser. Você pode colocar o keyframe um pouco mais para frente, tá ok?
Só você selecionar um aqui, colocar um pouco mais para frente, aí você posiciona a forma que você quiser os keyframes aqui para deixar o efeito aí com mais tempo ou com menos tempo, ok? No momento então que terminar aqui esse efeito do nosso logo aqui, a gente vai fazer o seguinte, então vamos deixar o indicador aqui, posicionado aqui à frente desse último keyframe que a gente criou, e vamos adicionar aqui agora um texto. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Os arquivos que a gente utilizou para criar essa intro aqui vai estar na descrição aí do vídeo o link para vocês estarem realizando o download. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima.